Olá, ilustres, tudo bem? Aqui é o Felipe Barbosa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é: um genitor pode trocar de cidade com um filho sem autorização do outro? Gente, vamos lá. Vamos iniciar o tema. Quando eu falo em troca de cidade, primeiro eu tenho que falar na guarda. Hoje em dia, a guarda que rege no nosso sistema no direito de família é a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Simplesmente a guarda compartilhada é aquela em que os dois pais são integralmente responsáveis pela criança. Quando um juiz estipula, então, a guarda na modalidade compartilhada, as duas residências, tanto paterna quanto materna, se tornam a residência, o domicílio dessa criança. Mas uma dessas residências vai ser considerada como a base, aquela residência onde a criança mais permanece, normalmente a casa da mãe. Por que uma criança tem que ter um domicílio base? É porque nesse local onde ele convive, ele vai criar amizade, ele vai criar laços na escola, com amigos, com diversas outras pessoas, com seus familiares. Então é importantíssimo estipular onde é o domicílio da criança, porque esse domicílio é que vai reger toda a sua vida, toda a sua parte afetiva e profissional, por que não? Logo, um pai não pode simplesmente, ou uma mãe, trocar de cidade sem autorização do outro. Primeiro, pelo que eu mencionei, a guarda, se é na modalidade compartilhada, tem que ter a concordância dos dois. Começa por aí. E a segunda parte, se você trocar o domicílio da criança, você está tirando a raiz dele desse local, você está tirando ele da situação que ele convive, está tirando ele do colégio, está tirando ele talvez já de uma parte profissional e principalmente do convívio com o pai e, por que não, com os avós, tios, primos, dindos. Você está simplesmente tirando esse convívio social da criança, fazendo então que tenha que criar em outro local. Essa situação de o genitor levar a criança para outro local, inclusive encontra-se na regra da alienação parental. Então, o pai e a mãe não podem simplesmente pegar seu filho e trocar de cidade, trocar de país, de estado, sem a concordância do outro. Eu não estou falando de uma troca em que o pai ou a mãe troca de uma cidade de um lado para outra. Olha, o pai mora em Estância Velha e a mãe mora em Novo Hamburgo. Gente, isso é outra situação, é perto. Eu estou falando daquela situação em que um mora numa cidade e o outro vai para 200, 300, 400, 500 quilômetros de distância, troca o estado, morava no Rio Grande do Sul e agora vai para o Paraná, troca de país. Isso afeta a convivência do filho com outro genitor e todos os seus laços que ele já criou naquele local. Então não é permitido que simplesmente, sem qualquer motivo plausível, aconteça essa troca de residência. Se isso ocorrer, a pessoa pode estar sim incidindo na cláusula da alienação parental. Bom, Felipe, então quer dizer que eu nunca vou poder trocar de domicílio? Agora porque a criança tem que conviver com o genitor e onde ele tem essa afetividade, isso quer dizer que eu vou ter que ficar preso nessa cidade para sempre? É claro que não. Nós temos na jurisprudência dois entendimentos que permitem que a pessoa troque de cidade. O primeiro, eu vou trabalhar num exemplo. Digamos que o pai e a mãe vêm lá do campo, lá da lavoura, e vêm morar na cidade grande, como nós dizíamos antigamente, não é? Eles acabam tendo um filho, mas acontece que esse relacionamento não dá mais certo. E agora a mãe está numa cidade grande, sem amizade, sem convívio, sem emprego. A jurisprudência, nesse caso, permite que para a mãe e o filho ter um convívio familiar, social, que ela possa regressar à cidade onde ela tem laços. Então, a mãe poderia pegar essa criança e retornar a um local onde ela tivesse vínculos afetivos. Assim, nem a mãe nem a criança ficariam isoladas, como é o exemplo que eu dei. O segundo caso que nós temos, que a jurisprudência entende, é no sentido de que a mãe mora numa cidade e não tem emprego. Ela já está desempregada há algum tempo e não consegue. E aí surge uma oportunidade em uma outra cidade, mesmo que distante. Nesse caso, para a sobrevivência da mãe e da própria criança, é autorizado que ela consiga se deslocar e criar domicílio em outra cidade.
Terminando o assunto então, Felipe, quero mudar de cidade, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar uma resposta para quem está mudando e para quem não quer que o outro mude. No primeiro caso, se você quer mudar de cidade, reingresse no processo onde a guarda foi estipulada e peça permissão para o juiz, justificando o motivo pelo qual você deseja trocar a cidade. E aí, nesse caso, o juiz vai analisar e vai verificar se realmente é necessário trocar o domicílio do menor. Já para você que teve essa situação de a pessoa ter se afastado ou você não quer que a pessoa se afaste, sabendo dessa informação, a informação é a mesma. Ingresse no processo e informe ao juiz que a outra parte está saindo da cidade ou saiu sem o seu consentimento. E aí, então, o juiz chamará essa pessoa ao processo e tomará as informações necessárias para verificar se realmente ela deveria ter saído ou não, e aí, tendo as implicações legais da alienação parental. Os pais têm que entender uma coisa, eles não são donos dos filhos. O filho não é uma propriedade que você carrega para um lado e para o outro. Cada vez que você faz isso, quebra muitos vínculos que ele tem e isso pode prejudicá-lo quando crescer. Ok, pessoal? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Dê uma olhada nos outros vídeos que nós temos sobre sucessão, alimentos, guarda, divórcio. Tem vários vídeos. Se você precisar de algum assunto relacionado à família ou sucessão, é só procurar aqui no feed que vai ter algum vídeo nesse sentido, ok? Um grande abraço e até o próximo.